quando nós alimentamos um cachorro, quando nós damos água para o cachorro, quando nós cuidamos do cachorro, quando nós fazemos um carinho, brincamos com o cachorro olha para nós, olha para o seu dono agradecido. Ele se sente grato. E ele pode pensar até assim: esse homem ou essa mulher é um Deus para mim, faz tudo para mim. Essa é a teologia do cachorro. Já a teologia do gato diz que quando nós fazemos a mesma coisa por ele, nós o alimentamos, nós fazemos um carinho nele quando ele quer, damos água, damos remédio quando ele precisa. O gato, ele não é agradecido. E ele olha para o seu dono e fala: eu sou o Deus dele, porque ele faz tudo que eu quero. A reflexão, ela nos permite perguntar como nós temos nos relacionado ao nosso Deus. Nós olhamos para o nosso Deus agradecidos por tudo que Ele tem feito para com as nossas vidas? Ou nós olhamos para o nosso Deus, talvez não como o gato olha, com certeza não. Nós pelo menos temos consciência que nós não somos Deus de ninguém. Mas será que nós olhamos para o nosso Deus com um olhar de cobrança? Será que nós olhamos para o nosso Deus com um pensamento de que eu poderia ter mais, Deus poderia ter sido melhor para nós? Nesta noite, meus irmãos, eu gostaria de começar dizendo que o céu ele é um lugar de louvor. Glória a Deus. Parece até que essa noite até os louvores contribuíram para essa mensagem. Parece até que o pastor, sabendo que iria pregar, preparou um repertório, pediu para o Ministério de Louvor cantar, pediu para as mulheres cantar, pediu para os jovens cantar. Porque as músicas que foram cantadas aqui nessa noite têm tudo a ver com a mensagem que será ministrada. Certamente no céu não tem dias e noites como aqui na terra. O tempo no céu é diferente. E eu não saberia explicar para os irmãos como é que funciona isso. A Bíblia não nos revela isso. Jesus não nos revelou isso. Mas uma coisa é certa. Uma coisa a Bíblia nos revela: no céu há louvor e adoração contínua. A palavra do Senhor fala em Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 8, e diz assim: os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. E eles não tinham descanso nem de dia e nem de noite, proclamando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Os 4 seres viventes aqui são os querubins, anjos poderosos. E enquanto os anjos glorificavam, os anciões que estavam presentes também adoravam a Deus. Apocalipse continua dizendo no versículo de número 9: sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono e ao que vive para todo sempre. Os 24 anciões se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, adoravam aquele que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Boa palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Irmão, sabe o que mais me impressiona nesse texto que nós acabamos de ler? É que esse texto é uma visão de um homem, o apóstolo João. É ele quem vai vislumbrar a maravilha do que está escrito em Apocalipse. Foi ele que teve essa visão, foi ele que viu o que está escrito. E apenas escreveu no papel as maravilhas que ele viu. O
O que nos chama a atenção, irmãos, é porque às vezes parece injusta a situação de João, porque João está numa ilha preso, João não está passeando, João não está vivendo o melhor momento da sua vida, João não está feliz. O apóstolo João ele não está alegre, ele não está bem com a sua família, com os seus amigos, com a sua igreja. Na verdade, nem congregando ele está. Ele está preso. Ele está preso em uma ilha que na verdade era uma cadeia, aonde os prisioneiros eram soltos, com feras, com leões, com lobos, com animais que os devoravam. Ali ele tinha privação de alimento, ali ele tinha privação de água. Ali também ele era escravizado, obrigado a trabalhar, passando calor, passando frio. E mesmo em toda essa situação desagradável, o apóstolo João ele ainda tem um momento de oração, ele ainda tem um momento de adoração, ele ainda tem um momento com Deus, a ponto de Deus abrir as janelas dos céus e dar uma visão para aquele homem. Aleluia. Queridos e amados irmãos, parece loucura. Como João pode estar em tanto sofrimento, deslumbrando o louvor no céu. Como João pode estar num momento de tanta angústia, preso, e ainda ver que no céu havia louvores e adorações a Deus. Como pode, diante dessa circunstância de sofrimento e de luta, o céu está em adoração. Aleluia. Glória a Deus. O sofrimento de João é tão grande que no capítulo de número 5, logo após a revelação que ele teve, ele aparece chorando, angustiado. E a pergunta é: como pode o céu estar festejando? Trago uma ilustração aqui para os irmãos, e vou trazer algo verídico. Eu ia falar uma outra coisa, mas vou aproveitar uma situação que os irmãos presenciaram aqui na sexta-feira. O testemunho daquela jovem lá na casa do irmão Moacir, irmã Maiara, não é isso? Os irmãos lembram, os irmãos que estavam presentes lembram o que ela disse? Na semana em que seus avós iriam festejar 50 anos de casados, não foi isso? Ela passou por algo muito difícil. Talvez o que possa existir de mais difícil, principalmente para uma mulher, a perda de um filho. Ela perdeu o seu bebê. E agora, irmãos, como é que uma pessoa que está triste, angustiada, dentro da mesma família, vai festejar, vai se alegrar? Então os irmãos conseguem perceber a situação, os momentos diferentes dentro de uma mesma família. Você tem uma parte da família que passou pela perda, extremamente triste, extremamente angustiada, e você tem uma outra parte da família que está ali pensando que iria viver, porque certamente ninguém ali passou bem. Você tem os amigos que não sabiam o que ela falou, mas não falamos para ninguém. Você tem os amigos que estão festejando, que estão alegres, 50 anos de casado, e talvez muitos ali não soubessem o que estava por trás. Um sorriso, de um boa noite, de um pai do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós não sabemos o que está por trás do pai do Senhor, o que está por trás de um sorriso. Como poder festejar, como poder se alegrar, como podemos nós, na nossa igreja, festejarmos, nos alegrarmos, sabendo que alguma família, que algum dos nossos irmãos aqui perdeu alguma coisa, ou está por algum motivo sofrendo, enquanto outros podem estar festejando uma vitória. Um filho que passou numa universidade pública, uma filha que arrumou um bom emprego. Como podemos festejar, como podemos viver, sabendo que alguns dos nossos irmãos poderão estar tão felizes ou tão alegres?
como João se sentiu naquele sofrimento, olhando para o céu e vendo que o céu estava em festas. Pode ter sido esse mais ou menos o sentimento de João, vivendo ali naquela ilha. E isso, no primeiro momento, parece estranho. E a pergunta que podemos nos fazer é: será que Deus se importa com a nossa dor? Será que o céu se preocupa com aquilo que nós estamos passando? Verdade, irmãos, é que nós ainda precisamos aprender muito sobre Deus e sobre o que Deus tem para as nossas vidas. Tem coisas, meus irmãos, que só a vida nos ensina. Tem coisas que sala de aula não nos ensina. Tem coisas que um curso não nos ensina. Tem coisas que uma boa conversa não nos ensina. Tem coisas que só o tempo e a vida nos ensinam. Trago como ilustração também para os irmãos, para um bom entendimento, um exemplo de um mecânico. Todo bom mecânico sempre teve um carro que deu problema. Todo bom mecânico, ele sempre começou a sua carreira consertando o seu próprio carro. E aí ele olha e pensa: eu tenho jeito para isso aqui. Problemas emocionais, problemas familiares, nós aprendemos a tratar, nós aprendemos a nos portar diante deles quando nós convivemos e temos sabedoria para lidar com aquilo que nos afronta. Mas uma coisa nós precisamos aprender, meus irmãos, e precisamos sair daqui com essa certeza nesta noite: ser grato a Deus, louvar a Deus, é terapêutico para as nossas vidas. Louvar a Deus e ser grato a Deus traz cura para nossas vidas. Aprender a agradecer a Deus, aprender a louvar a Deus nos momentos de dor, traz vida para as nossas vidas. É costumeiro, está em nós fazer perguntas a Deus, questionar a Deus, reclamar das coisas para Deus e muito pouco agradecer a Deus. Mas a pergunta que fica também é: como louvar, como agradecer em meio a situações ruins? Amém. Glória a Deus. Aprenda, meus irmãos. Não importa pelo que nós estamos passando, não importa as situações que estamos vivendo, sempre existem motivos para louvar e para agradecer a Deus. Amém. E a descoberta disso pode ser a diferença entre a nossa cura emocional ou não. A descoberta disso pode ser a diferença entre estarmos afogados no erro ou não, entre estarmos afogados em alguma situação que traz morte para as nossas vidas, que traz sofrimento para as nossas vidas, ou não. Trago como exemplo para os irmãos também o testemunho de uma irmã que sofreu um acidente por algum período da sua vida. Ela ficou em cima de uma cadeira de rodas. Meus irmãos, essa irmã foi para uma igreja e, chegando naquela igreja, ela teve a oportunidade de dar um testemunho por aquilo que ela já havia passado e por aquilo que ela estava vivendo. Ela é levada até a tribuna, ela é levada até o altar, e ela, com muita dificuldade, se coloca de pé e começa a chorar. E chorando, ela agradece a Deus por ter conseguido se levantar sozinha naquele dia. E ela fala para os irmãos, ela conta o seu testemunho e ela finaliza seu testemunho dizendo para aquela igreja que o objetivo dela agora, o projeto dela agora, era conseguir ir ao banheiro sozinha, fazer a sua higienização sozinha, tomar um banho sozinha. Porque, convenhamos, irmãos, é desagradável. E esse é o projeto de vida dela. Queridos e amados irmãos, seria absurdo aqui, talvez, eu dizer para os irmãos que irmos ao banheiro sozinhos é um motivo para agradecermos a Deus. Amém. Tomar um banho sozinho é um motivo para nós agradecermos a Deus. Mas o que nós precisamos entender é que coisas que nós fazemos normalmente é motivo para muitas pessoas serem gratas a Deus.
Coisas que nós fazemos normalmente é motivo de muitas pessoas estarem de joelhos pedindo a Deus para que elas possam fazer também. Aleluia. Então, meus queridos e amados irmãos, nós temos motivo sim de ser gratos. Nós temos motivo sim de agradecer a Deus. E é por isso que o céu está louvando, enquanto João está passando por dificuldades. Porque o céu não está preocupado com os sentimentos humanos. O céu está preocupado em agradecer a Deus, em louvar a Deus, em adorar a Deus, em exaltar e glorificar o seu santo nome. Muitas coisas nos impedem, meus irmãos, aqui neste mundo em que nós vivemos, de adorar a Deus. E não tenham dúvida que é uma guerra espiritual. E eu gostaria nesta noite de falar para os irmãos: escolham as suas armas. Com o que você vai lutar nessa guerra? Com o que você vai lutar nessa batalha? Que muitas vezes nos parece que está perdida. Mas eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos que está em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 1 e 2, que diz assim: depois disso, os moabitas, os amonitas e com alguns dos neunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti. Queridos e amados irmãos, essa é uma história muito interessante. Os servos do rei Josafá se aproximam dele e falam assim: os inimigos estão próximos. E os inimigos são poderosos. E além dos inimigos serem poderosos, eles ainda se ajuntaram. São 3 reinos, são 3 povos que vêm contra você, ó rei Josafá. E a Bíblia fala que o rei Josafá teve medo. Teve medo, irmãos. É normal ter medo. Principalmente naquela condição, principalmente naquela situação. O rei sabe que ele não tem condição nenhuma de ir à guerra contra aqueles povos. Ele não tem soldados o suficiente. Ele não tem homens o suficiente. Ele não tem homens de guerra para lutar aquela luta. Ele também não tem armas. Judá, Israel, estava vivendo ali ainda no tempo do bronze. Os inimigos que vêm contra eles estão na idade do ferro. Sabe o que isso significa? Que se uma espada de ferro batesse com força em uma espada de bronze, a espada de ferro quebraria a espada de bronze. Então o rei Josafá, ele sabe que ele não tem armas, não tem pessoas, a guerra está perdida, e ele sente medo. O que nós fazemos quando nós estamos com medo, irmãos? O que nós fazemos quando nós sabemos que as nossas lutas estão perdidas? O que nós fazemos quando nós entendemos que as nossas batalhas estão perdidas? Muitos se afastam de Deus. Muitos desviam os seus recursos. Muitos acham outra saída. Muitos preferem andar por um caminho mais fácil. Vamos tomar como exemplo o que o rei Josafá fez. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 3, ele vai dizer assim: alarmado, o rei Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá se levantou da Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode se opor a ti. O rei Josafá, meus queridos irmãos, ele vai buscar ao Senhor. E buscando ao Senhor, ele vai orar e ele vai clamar a Deus. E buscando ao Senhor, ele une todo o povo, ele une toda a congregação. E a palavra do Senhor fala que as pessoas vinham de outras cidades
para se reunirem na casa do Senhor, no templo do Senhor. O povo se ajunta na casa de oração. O povo se reúne na casa de adoração. E juntos eles adoram o Senhor. E juntos eles clamam ao Senhor. E a Bíblia fala que eles estão em jejum. Então juntos também eles se sacrificam. E a Bíblia, quando fala de jejum, é jejum de alimento. Porque hoje nós falamos que nós vamos jejuar das mídias sociais. Estou em jejum das mídias sociais. Não toma tempo de usar as mídias sociais e oferece aquilo ao Senhor. Estou em jejum do café, estou em jejum da Coca-Cola e oferece aquilo ao Senhor. Mas o jejum bíblico, o jejum verdadeiro é abrir mão do alimento, de comer, que é algo essencial para o ser humano, que é algo que já levou muitas pessoas à derrota. O pecado entrou no mundo através do quê? Dos olhos de Adão pela maçã. Jacó trocou a primogenitura com o seu irmão Esaú pelo quê? Um prato de lentilha, um prato de comida. Observe como algo físico mexe na vida do espiritual. Poderia citar outros exemplos aqui para os irmãos. Então, o que é que o rei Josafá fala, voltando para o texto? Vamos nos reunir. O povo, todo mundo aqui diante do Senhor, diante da congregação, vamos clamar ao Senhor juntos, em jejum. E o povo coloca, e o rei coloca todo o povo para orar. Olha a oração que o rei faz no versículo de número 6. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Não és tu que governa sobre todos os reinos do mundo? A força e o poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Irmãos, essa oração, a ideia dessa oração não é ser uma oração do culto. Essa é uma oração de alguém que está com medo. Essa é uma oração de alguém que está desesperado. Essa é uma oração de alguém que está buscando uma resposta de Deus. Essa é uma oração de alguém que já sabe que tem uma causa perdida e que precisa de uma intervenção sobrenatural. Aquele povo precisa que Deus entre naquela situação, porque era óbvio, era notório, todos estavam vendo. Nós vamos morrer, vamos perder os nossos filhos, vamos ver os nossos queridos serem mortos a fio de espada e vamos morrer todos. Ou então nós nos rendemos e seremos todos escravos. Perderemos tudo que temos e seremos levados cativos. A oração daquele rei, junto com o povo todo intercedendo, é: Senhor, entra com providência. Não és tu o Criador, não és tu o Todo-Poderoso, não és tu aquele que tem todas as coisas sob o teu domínio. Então nós entregamos em tuas mãos essa situação. Nos ajuda. Essa é a oração daquele rei, irmãos. E essa tem que ser a nossa oração do dia de hoje. Diante dos gigantes que nós enfrentamos, diante das situações que nós olhamos com os nossos olhos e pensamos: não tem mais jeito, não tem mais solução. Entra com providência, Senhor. Abre uma porta, envia um recurso. Me ajuda. Esta ainda é a nossa oração no dia de hoje, meus irmãos. Não é uma oração bonita, mas é uma oração que Deus ouve e tem a certeza disso. E é uma oração que Deus responde. No versículo de número 15, 2 Crônicas 20, 15, a palavra do Senhor vai dizer assim: escutem todos os que vivem em Judá e todos os que vivem em Jerusalém, e escute também o rei Josafá. E nós poderíamos aqui nesta noite parafrasear e dizer assim: escute também a Igreja Batista Renovação,
o que Deus está falando, porque assim diz o Senhor. Não tenha medo nem fique desanimado por causa deste exército enorme. Meu irmão, não tenha medo nem fique desanimado por causa deste problema que parece ser grande. Pois a batalha não é de vocês. Essa batalha é de Deus. Essa foi a resposta de Deus. Não tenha medo. Não desanime. Só que, meus irmãos, não ter medo e não desanimar é um desafio para as nossas vidas. Não ter medo e não desanimar nos choca, nos desafia a todos nós. Precisamos ser firmes, meus irmãos. Muitas vezes parece que não tem solução. Muitas vezes parece que vai ser o início do declínio espiritual. Mas nós precisamos continuar firmes na presença do nosso Deus. Desanimar, ter medo e tremer no medo, porque ter medo é normal. Agora, temer no medo, achar que está perdido, isso sim nos leva a um declínio espiritual. Isso nos leva a nos afastar da presença do Senhor. Isso nos leva a cair e nos afundar mais do que o salmista vai dizer, o lamaçal de pecados. Meus irmãos, que nós possamos permanecer firmes na presença do nosso Deus, porque a solução vem do Senhor. A vitória vem do Senhor, nosso Deus. No versículo de número 17, a palavra continua dizendo assim, vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem, pois, as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. E nós precisamos entregar as nossas batalhas nas mãos do Senhor, sim. Mas também o Senhor nos convida para sermos guerreiros junto com Ele. Amém. Também o Senhor nos convida para sair para lutar. Também o Senhor nos convida para sair para guerrear. A palavra do Senhor é: a vitória já está ganha, eu vou com vocês, mas vão e lutem. E se Deus nos chamar, irmão, para nós irmos como soldados, tenhamos a certeza que o nosso general, que é Cristo, vai a nossa luta, a nossa luta. Milhares e milhões de anos do homem aqui nesta terra, milhares e milhões de anos do pecado aqui nessa terra, e Deus ainda olha para cada um de nós, irmãos, e nos conhece, e nos sonda, e tem agido ao nosso favor. E isso também é um motivo para sermos gratos a Deus. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Aliás, a palavra do Senhor vai te falar. Olha a receita para nós vencermos as nossas batalhas. Olha a receita para nós vencermos as nossas lutas. Segundo as Crônicas, capítulo de número 20, a partir dos versículos 21 e 22, vai dizer assim: depois de consultar o povo, o rei Josafá nomeou alguns nomes para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade. E indo à frente do exército cantando. Os irmãos entenderam o que o rei Josafá fez? Ele chamou pessoas, ele nomeou pessoas, ele deu um encargo para pessoas irem na frente do exército cantando. Então Deus falou assim: vem aqui, irmão Samuel, irmão Marley, James, Samari, Mara. Vocês vão ficar na frente aqui louvando, exaltando o nome do Senhor. E a igreja vai atrás. Foi mais ou menos isso que ele fez. E aí o rei diz assim: e dê graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou uma emboscada contra aqueles homens que estavam invadindo Judá, e todos eles foram
derrotá-los. Quer derrotar os seus inimigos, irmãos? Louve ao Senhor. Quer ter vitória sobre o seu problema? Adore ao Senhor. Manda o coral na frente. Ou então vai você mesmo, abre sua boca e canta ao Senhor. E louva ao Senhor e adora ao Senhor. Enquanto o povo louvava, o exército inimigo estava sendo derrotado. Enquanto o povo adorava, o inimigo estava sendo confundido. Quando você louvar, a sua vitória vai chegar. Quando você fazer barulho, a sua vitória vai chegar. Quando você levantar as suas mãos e adorar a Deus, Deus vai agir ao teu favor. Quando você glorificar com todas as suas forças, as trevas serão confundidas pelo poder do louvor, pelo poder da adoração, pelo poder de glorificar ao Senhor nosso Deus. Ah, pastor, mas você não sabe pelo que eu estou passando, você não sabe pela luta que eu estou vivendo, você não conhece a minha história de vida, e daí, irmão, vocês também não conhecem a minha. Vocês também não sabem pelo que eu passei. Você também não sabe como o irmão que está do lado de você está passando. Isso não é desculpa não, irmãos. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. A dor é a mesma, as experiências que são diferentes. E todos nós temos experiências negativas. Mas o Deus que operou naquele povo, foi o Deus que operou na minha vida, foi o Deus que operou na vida do teu irmão, e é o Deus que vai operar na sua vida também. Então adore ao Senhor. Então louve ao Senhor. Então glorifica ao Senhor. Entrega a tua causa para mim. E eu te convido você a ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar o santo nome dele. Aleluia. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, está aqui a tua igreja, Pai. Está aqui os teus filhos, Senhor. Pai, assim, meu Deus, como o teu povo um dia decretou, Pai, que todos estariam na casa de oração, louvando e adorando o teu nome. E assim como aquele povo entregou uma necessidade perdida, uma causa perdida em tuas mãos, ó Deus. Assim como aquele povo, ó Deus, se colocou em jejum e oração, clamando a Ti, ó Pai. Assim como aquele povo se ajoelhou na Tua presença e colocou sobre o rosto no pó, ó Deus. Nós também nesta noite, ó Pai, nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai. Nos rendemos à Tua soberania, ó Deus. E gritamos, Senhor Deus, com todas as nossas forças e declaramos que só Tu és Senhor. Que Tu és o Criador, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que todo o poder está em Tuas mãos, ó Deus. E todas as coisas maravilhosas que existem foi Tu que fez pelo poder da Tua palavra, ó Deus. Foi Tu quem nos formaste, ó Deus. Tu conheces sobre a vida de cada um dos Teus filhos que está aqui nesta noite, Pai. E a Tua palavra fala que Tu conheces desde o ventre da mãe, Pai. E a Tua palavra fala que foi o Senhor que formou cada um de nós, ó Deus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, há causas impossíveis aqui nesta noite sendo depositadas, ó Deus, diante do Teu altar, ó Deus. E nós sabemos que Tu podes fazer, ó Deus. Nós sabemos que Tu podes mudar, ó Deus. Nós sabemos que Tu podes converter, ó Deus. Recebe, Senhor Deus, as causas dos Teus filhos, ó Deus. E Pai, eu te peço, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor Deus. Entra com solução, ó Pai. Seja ela qual for, ó Deus, entra com solução, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração, ó Pai. Enquanto nós estamos louvando, ó Deus, a presença do Teu Santo Espírito está neste lugar, ó Deus. E eu creio que o Senhor irá trabalhar em vidas aqui nesta noite, ó Pai.